Catedral de São Pedro dos Clérigos. Igreja de São Pedro dos Clérigos, Recife, Pernambuco. Apresentando duas elegantes torres simétricas, com tochas nas quinas, e uma cúpula imponente, a Catedral de São Pedro dos Clérigos representa uma das obras arquitetônicas, religiosas mais expressivas de Pernambuco. Ela possui um estilo barroco, advém do princípio do século XVIII, quando foi instituída a Irmandade de São Pedro, dos Clérigos no Recife, e está localizada no bairro de Santo Antônio. A sua construção começou em 1728, mas a igreja só pôde ser sagrada no dia 30 de janeiro de 1782. A catedral possui uma grandiosa e refinada arquitetura, de concepção, uma fachada rica. O século XVIII, e um interior que traz a marca do século XVII. A planta da construção foi idealizada por Manuel Ferreira Jacomi, um competente mestre pedreiro. Ressaltam alguns técnicos, em arte religiosa, que a igreja possui uma nave octogonal sobre um desenho elíptico, e penhas pequenos pedestais, onde se assentam imagens octogonais. Os pináculos pontos mais altos, das duas torres, e a cúpula pequena, sobre um tambor octogonal, são desenhos emprestados das Torres de Braga, cidade ao norte de Portugal. À frente do templo, tem um gradil de ferro, que separa o átrio do pátio, e a porta principal encontra-se, ladeada por colunas duplas. Internamente, o teto e algumas laterais, evidenciam belas pinturas, em tom sombrio feitas, pelo pernambucano João de Deus Sepúlveda. Este profissional trabalhou, em regime integral, durante quase 4 anos, deitado em uma cama de lona, suspensa por carretéis, para conseguir combinar as tintas, importadas de Lisboa, e pintar o teto da igreja. A pintura do forro do coro, por outro lado, foi elaborada por seu ajudante, Manuel de Jesus Pinto, entre 1806 e 1807. Manuel é o autor da tela, o Primado de São Pedro, que apresenta, em cores claras e brilhantes, o mestre, entregando as chaves da igreja a Pedro. As portas do templo são pesadas, feitas em madeira jacarandá mármore, e evidenciam belas almofadas trabalhadas. A igreja possui ainda obras, delicadas de entalhamento, talhas douradas, e arabescos com saliências e simetrias, grandes janelas com molduras barrocas, e balaustradas, assim como janelas pequenas. Nas laterais do prédio, colunas gêmeas. Há também, anjinhos sobre as torres, e atrás da igreja, um pequeno cemitério. O altar-mor é entalhado em madeira mármore, com retábulos, painéis ou quadros, decorativos expressivos, destacando-se, entre suas colunas, as imagens de São Paulo, e Santo Antônio de Pádua, que ladeiam a figura de São Pedro. Esta imagem, trazida de Lisboa em 1746, apresenta São Pedro, com vestes pontificais, e com uma tiara na cabeça. Todos os santos presentes na igreja, são datados dos séculos XVIII e XIX. A capela-mor da catedral, contém um teto em madeira, ricamente esculpido, onde é possível apreciar, sob a forma de medalhões, as armas de São Pedro, as imagens dos 12 apóstolos, e dos 4 evangelistas, 3 balcões ou tribunas, de cada lado, e 36 cadeiras, esculpidas em jacarandá.
A sacristia apresenta uma pintura, no teto os 12 apóstolos, sob a pomba do Espírito Santo, um altar com a imagem de Nossa Senhora da Soledade, e 6 retábulos onde foram pintados, em corpo inteiro, o Papa São Silvestre, o Cardeal Bispo São Galdino, o Arcebispo São João Crisóstomo, o Papa São Damaso, o Cardeal Arcebispo Carlos Borromeu, e o Arcebispo Dr. Santo Ambrósio. Na metade do século XIX, a Capela Mor e os altares da igreja, bem como as talhas, as paredes e o teto do prédio, apresentaram muitos desgastes. O padre Inácio Francisco dos Santos foi indicado, na época, por uma comissão da Irmandade de São Pedro dos Clérigos, para dirigir os trabalhos de reparação da catedral. A despeito de os recursos disponíveis terem sido escassos, aquele padre enfrentou o problema sozinho, conseguindo doações e o apoio de um bispo da diocese. Em sendo assim, contratou vários artistas locais, mandou vir entalhadores de Lisboa, entre os quais o mestre Bernardino José Monteiro, e após quase 11 anos de árduo trabalho, conseguiu reformar e recuperar a catedral. A nova Capela Mor, por sua vez, foi toda desenhada pelo padre Inácio Francisco, tendo ele confeccionado, inclusive, o sacrário de Jacarandá, presente na igreja. A primeira imagem do templo é a de São Pedro, encontrando-se no pavimento superior. Ela é toda em madeira, com a cruz papal na mão direita, e infelizmente, teve a mão esquerda danificada. Essa imagem é bastante preciosa, uma vez que data da inauguração da igreja. Apenas em procissões solenes, é carregada pelas ruas do Recife. Embora se encontre hoje, apertada entre ruas estreitas, que foram calçadas nos tempos coloniais, a igreja de São Pedro dos Clérigos continua esbanjando o seu imponente traçado arquitetônico, à luz do espaço urbano recifense.